E começando mais uma gravação, salve aí galera da Tutu, que tá aí me acompanhando, link na descrição, caso você queira me acompanhar também ao vivo e a cores lá, tá? Você vai ter calafrios com Metal Gear Solid 2, ou 2, sei lá, né? Enfim, pra quem gosta de falar inglês fino do fino, é 2, né? Mano, eu nunca joguei esse jogo na minha vida, tá? Então, não sei como isso daqui me faria ter calafrios. Então eu vou vir com vocês aqui pra poder entender melhor o que esse cara estava falando. Não sou inscrito aqui nesse canal. É Richark. É isso mesmo? Richark. Enfim. Bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema. Bora ver esse vídeo daquele mesmo esquema. Tem que falar devagar porque senão me enrola. E 3, 2, 1, play. You exercise your right to freedom, and this is the result. All rhetoric to avoid conflict and protect each other from hurt. The untested truths, spun by different interests, continue to churn and accumulate in the sandbox of political correctness and value systems. Everyone withdraws into their own small gated community, afraid of a larger forum. They stay inside their little ponds, leaking whatever truth suits them into the growing cesspool of society at large. The different cardinal truths neither clash nor mesh. No one is invalidated, but nobody is right. Not even natural selection can take place here. The world is being engulfed in truth. And this is the way the world ends, not with a bang, but a whimper. Esse momento me deu calafrios. Mas para que Metal Gear Solid 2 chegasse nessa situação, muita coisa teve que acontecer primeiro. Como alguns já devem saber, Metal Gear é uma franquia que tem uma digestão complicada, principalmente quando se trata da história. São muitos detalhes, às vezes pequenos, às vezes muito extensos, mas sempre que tu vai tentar falar da lore, é muito difícil alguma coisa passar despercebida. Mas não dá para ignorar quando ela resolve te colocar na cadeira para pensar um pouco. No primeiro jogo de Play 1, a gente vê que um dos principais temas abordados são os genes. Como eles são ligados ao nosso destino e a missão de passar eles para as próximas gerações ser a única coisa que importa. E aí a gente vê durante todo o jogo essa discussão acontecendo, enquanto a história do seu próprio universo é construída junto. Na sua sequência, Metal Gear Solid 2, que continua de forma direta a história do 1, a gente tem como um tema, ou um dos temas principais, não esses memes, mas sim uma forma diferente de passar os seus genes adiante, de uma forma mais cultural. E é dentro desse tema que temos vários desdobramentos e discussões surgindo, sendo aquela cena que eu te mostrei uma delas, e talvez a parte que mais me fez parar para refletir. Nesse vídeo eu gostaria de falar da minha experiência com Sons of Liberty, tanto do jogo em si quanto do que eu pude refletir sobre a sua história e a minha interpretação das coisas que eu vi nessa obra. Eu vou tentar deixar tudo mais fácil de entender para quem nunca tocou na franquia, ok? Eu vou tentar pelo menos. Por favor. Prazer. Richard. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty tem dois acontecimentos que estabelecem as coisas dentro da história. A primeira é o seu prólogo, claro, chamado Tanker, onde Solid Snake invade um petroleiro com suspeitas de achar uma arma de destruição em massa chamada Metal Gear lá dentro. No fim, Snake cai em uma jogada armada para ser incriminado publicamente, junto com a presença de Ocelot e, curiosamente, Liquid também. O braço que Ocelot perdeu no primeiro jogo foi substituído pelo do falecido Snake. What? E volta e meia esse braço de alguma forma consegue assumir o corpo do cara. O Ocelot começa a personificar a personalidade do Liquid, eu não sei. It's been a while, brother. Enfim, Ocelot captura o Metal Gear que estava no navio, declarando que ele apenas estava pegando aquilo de volta, e de novo, Snake é incriminado pela mídia e dado como morto após o incidente. A segunda parte da história, chamada Plant, gira em torno da Big Shell, uma mega instalação de limpeza offshore, termo esse que define empresas abertas em territórios com tributação menor para fins lícitos. Legais. No caso, a Big Shell reside no mar e, consequentemente, paga menos impostos. Essa mega estrutura foi apreendida por terroristas, mantendo ainda por cima o sucessor do atual presidente dos Estados Unidos de refém lá dentro, exigindo um resgate em troca de sua vida, ameaçando destruir o lugar e causar um desastre ambiental cataclísmico se as demandas dos terroristas não forem atendidas. E ao invés de a gente controlar Solid Snake, temos um novo personagem introduzido na franquia que substituiria Snake como protagonista, Jack, chamado pelo codinome
Raiden. Eu ouvi falar por aí que essa decisão de protagonistas até desagradou uma galera, que eu entendo até o motivo, afinal, o Snake é um personagem com uma presença forte, uma imagem forte, e você abrir o seu Metal Gear Solid 2 e ver outro personagem no lugar dele gera uma estranheza com certeza. A missão de Raiden inicialmente é cercada por reviravoltas, personagens, tanto aliados quanto inimigos, mudam suas identidades e motivações ao longo do jogo, enquanto os protagonistas vão descobrindo uma conspiração mundial ao longo do caminho. Fora a história, a gameplay desse Metal Gear não foge dos padrões da franquia, que eu já comentei várias vezes nos vídeos que eu fiz dela. Eu recomendo dar uma olhada, inclusive. Então, dessa vez eu queria comentar apenas algumas mudanças que eu pude perceber nesse jogo, melhorias e novas adições na gameplay que melhoraram mais ainda a experiência de jogar Metal Gear. Sons of Liberty evoluiu muito bem em relação ao seu antecessor de Play 1, evoluiu bem até demais, né? Graficamente, um salto imenso, considerando que Sons of Liberty foi o primeiro jogo de Play 2 da franquia, lançado em 2001. O Kojima realmente queria tentar algo novo com o console, e então, cheio de motivação, juntou uma equipe de 100 pessoas em um orçamento de 10 milhões de dólares, para no fim a gente ter esse resultado, com muita ênfase no gráfico, ambiente e expressões faciais, né, Snake? Mecanicamente falando, ele deu uma polida em coisas básicas como a mira. Antes, no Play 1, era meio desengonçado, voltava sempre pro meio da tela quando eu subia ou descia a câmera, mas aqui ela tá muito estável, coisa de ser bem mais gratificante usar a M9 para tranquilizar os caras. Arma essa que nem tinha no jogo de PS1 como um tranquilizador, só no Twin Snakes, mas esse aí eu não joguei, eu nem pretendo. Inclusive foi aqui que essa mecânica de tranquilizantes foi introduzida, podendo até mesmo ser usada com a Sniper mais tarde na campanha. Ela bota o cara para dormir mais rápido, dependendo do quão perto da cabeça o tiro acertar. Quanto mais longe, mais demorado vai ser. Há melhorias também na inteligência artificial dos inimigos, que buscam simular algo mais realista, começando com a visão deles, que consegue te detectar através da sua sombra, velho. E tem uma forma de contornar esse problema também, que é destruindo fontes de luz do ambiente, para justamente prejudicar a visão dos guardas e eles não verem a sua sombra. E falando em sombra, eu adorei essa parte do jogo que tem uma silhueta enorme de um cara com uma minigun, que lembra bastante o Raven do primeiro jogo, mas que na verdade é só uma action figure do personagem. Essa parada de sombra é tão evidente no jogo que em um certo trecho do prólogo, onde o Snake tem que tirar umas fotos do Metal Gear Ray, ele precisa se esgueirar por uma multidão de soldados que estão vendo um discurso ali através de um projetor. Eles até fazem um mini treinamento de ficar virando o corpo para certas direções, só para tu ficar mais esperto. Se por acaso você passar na frente de um desses projetores, a sombra que o Snake faz alerta os guardas. Se tu tinha dúvidas da eficácia dessa mecânica, agora tu tem certeza. Falando nos soldados, além deles terem uma visão melhorada, eles adotam táticas militares mais realistas. Ao invés de só ficarem andando sozinhos, táticas essas que eu vi com meus próprios olhos várias vezes quando eu era descoberto e conseguia fugir. Os guardas entravam em um estado de atenção e enviavam grupos para ficar me caçando, todos eles juntos, normalmente com umas 3 pessoas, e pelo menos uma delas tinha um escudo balístico. É bem mais punitivo do que o primeiro jogo, onde os guardas ficavam vindo em fila só para tomar um tiro no coco um atrás do outro, mas nesse aqui não. Aqui tu vai ser chumbado firme. Eles trouxeram também uma certa tensão vertical nos ambientes, colocando camadas nas áreas que te obrigam a prestar atenção não só nas coisas horizontais à sua volta, mas nas verticais também. Tipo, tu olhar pra cima, ter um guarda numa plataforma mais elevada e ele ser capaz de te ver também. A visão dele pega tudo de cima a baixo. E pra acrescentar uma cereja nesse bolo de dificuldade, o Raiden não tem acesso ao mapa dos lugares de primeira. Na verdade, eles ficam desativados e a única forma de conseguir ver eles de novo é ativando umas coisinhas chamadas nodos, pequenos computadores que ficam geralmente em partes mais avançadas da área que tá com o minimapa desativado. Então eu tinha que lidar com uma IA mais esperta e ainda sem minimapa até achar esses nodos. É o combo da desgraça. E um rápido detalhe, tu só consegue mexer nas configurações do jogo através dos nodos. Se tu pausar, só vai ter o mapa da Big Shell, indicando alguns objetivos se tiver algum. Bem, e o resto é história. Existem algumas adições novas também, como poder nadar, novas armas serem adicionadas, incluindo uma katana. Sim, isso é um sinal, rapazes.
é um sinal. E também um microfone direcional para ouvir conversas, que eu só queria mencionar porque a legenda fica aumentando e diminuindo conforme você fica mais precisamente mirado no alvo. É bem interessante isso daí, só queria comentar porque achei legal mesmo. E antes de continuar, um salve para os membros do canal. Se quiser virar um, link na descrição ou no botãozinho do lado de se inscrever. Valeu, turma. Vocês são os abençoados. E como a gente vai focar mais na lore daqui a pouco, eu vou já pular pros chefes, tá? Que eu não posso deixar de lado. Eu sempre gosto de fazer nesses vídeos de Metal Gear uma sessão só pra falar dos chefes do jogo e o que eles fazem ou tentam fazer de diferente dos outros jogos da franquia. E mesmo que esses chefes sejam de certa forma parecidos com o do primeiro jogo em algumas bases, e tem um sentido pra isso, tá? Eles têm suas propriedades únicas. Bem, a maioria desses chefes são de uma organização chamada Dead Cell, uma força militar especializada em contra-terrorismo estabelecida pelo presidente dos Estados Unidos, George Sears, o Solidus Snake. E aquele presidente que a gente vai resgatar seria o seu sucessor. What are you? What the? You're a man? O primeiro boss da lista, por enquanto, não é um da Dead Cell, mas a gente vai resgatar seria o seu sucessor. What are you? What the? You're a man? O primeiro boss O cara foi botar a mão na genital pra descobrir se era homem ou se era mulher. Então tá, né? da lista, por enquanto, não é um da Dead Cell, mas Olha esse sovaco cabeludo, é feminista. sim dos Filhos da Liberdade, outra organização que eu já vou falar mais pra frente, chamada Olga Gurlukovich, logo no prólogo com Snake. É um X1 focado em uma troca Pior que o cara deu uma de Yusuke Urameshi, né? Que no Yu Yu Hakusho ele meio que faz isso, né? Pra descobrir que uma personagem lá, na verdade, não era uma personagem, era um personagem, tá ligado? Ele falou, não, porque eu estava achando um negócio meio estranho, não sei o que. Primeiro eu botei a mão nos peitos dela pra descobrir o que era, mas na verdade era silicone, mas qualquer pessoa, qualquer mulher pode botar silicone. Então eu fui mais embaixo e botei a mão lá na situação e descobri que tinha uma protuberância. Era um homem. É um traveco. Ô Yusuke, é complicado, hein, mano. troca de tiro clássica com a Olga, usando elementos do cenário como uma capa preta para esconder a posição dela, ou um holofote na sua cara para te atrapalhar. E ela também joga umas granadas volta e meia. O esquema aqui foi usar o R2 do controle para inclinar a cabeça rapidão pro lado, atirar e recuar, também bem rápido. Assim eu conseguia me expor e ainda evitar tomar muito dano. Mas no mais foi uma luta bem simples até, não tem muito o que falar aqui. A segunda boss fight é contra a Fortune, que aí sim é uma membra da Dead Cell. Aliás, acho que já deu pra perceber uma certa tendência na franquia de ter mulheres com armas gigantes, né? A boss fight dela não é nem uma boss fight de verdade, pois ela tem uma habilidade de fazer balas e mísseis desviarem da trajetória contra ela. Então a luta meio que é mais um jogo de sobrevivência, que aparentemente exige que tu faça a Fortune atirar nos galões da arena pra passar pela luta dela, porque se tu for atirar na personagem, não vai acertar, nenhum tiro vai acertar. Continuando, o próximo boss é o Fat Man, um cara mega inteligente que manja muito de explosivos. Antes da luta ele plantou vários deles pela primeira seção da Big Shell, que é dividida em duas partes, e a gente tem que desarmar todas essas bombas usando um detector que detecta um gás que elas emanam, e um spray que congela essas bombas, e consequentemente desativa elas. Mas tudo era só uma fachada para ativar uma bomba maior e mais perigosa, e aí vem a luta contra ele no topo de um hangar. Ela é uma luta até que bem inusitada, pois ele usa uns patins para se movimentar, enquanto fica colocando C4 para lá e pra cá na arena. E aí você tem que ficar desativando cada uma, senão é fim de jogo, irmão. O que eu fiz aqui foi usar as granadas de stun pra tentar derrubar o cara, mas olha, foi meio difícil ainda assim, viu? Ele não parava quieto de jeito nenhum. O próximo é a mesma dinâmica do Metal Gear Solid 1, onde você enfrenta um helicóptero, só que aqui é um caça. Isso aí. Basicamente tu tem que usar a Stinger, olha lá aí de novo, pra dar dano no caça quando ele estiver vindo na sua direção. Fora os rasantes com tiros de metralhadora e mísseis que davam uma adrenalina quando eles estavam vindo pra cima de você. O que eu fiz pra evitar tomar dano foi ficar perto dessa escada aí, quando o caça estivesse chegando. E aí eu já me mandava pra escada e ia pra parte de baixo da ponte. E detalhe interessante é que aqui a gente é apresentado ao suposto antagonista do jogo, Solidus Snake, e também a gente descobre que o Pliskin, um suposto soldado que estava dando algumas ajudinhas pra gente, na verdade era o Snake de verdade. Quem imaginaria, né?
What a pleasant surprise, brother. Save it. You brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Bem, Raiden não sabia, coitado. Depois disso, a gente enfrenta o Vamp, mesmo depois de a gente matar o cabo umas, sei lá, 3 vezes no jogo. O mano é simplesmente imortal. Ah, e quem viu esse vídeo aqui deve lembrar que eu pedi pra você guardar na memória a cena do Grey Fox deixando um rastro de sangue no corredor, né? Então, o Vamp faz a mesma coisa aqui. E aliás, tem uma espécie de cópia do Grey Fox nesse jogo também, que não é ele, só deixando claro. A primeira luta do Vamp é quando a gente vai resgatar a irmã do Emmerich, a Emma, numa área cheia de água, onde ele fica nadando pra se esconder. Uma hora ele acaba saindo dali e pode fazer 2 coisas: jogar facas em você ou ir te dar porrada. Detalhe é que não dá pra dar dano no Vamp se ele ficar vermelho. Tem que esperar essa aura sumir dele primeiro. Já a segunda luta é logo depois que você escolta a Emma numas passarelas em cima da água, atirando com uma sniper nas minas Claymore que estão ali no caminho, usando um óculos de visão térmica que eu achava que não tinha pegado em algum lugar antes de chegar nessa área, mas estava o tempo todo na minha frente. Ô, falta de atenção, hein? Pelo amor de Deus. Além das minas, tem uns guardinhas e uns drones também que ficam patrulhando ali pela área. O Vamp no finalzinho do trecho brota no meio da água e começa a enforcar a coitada da menina. Então tu tem que meter bala no cara pra ele soltar a Emma de vez. Pô, velho, faz isso não, mano, fiquei com dó. O penúltimo boss do jogo tá mais pra uns 20 na real. É essa ferrando tropa de Metal Gear Race, onde o Raiden sozinho com uma bazuca e um sonho tem que trocar tiro com até 3 Metal Gears ao mesmo tempo. Eu não consigo dizer outra coisa além de insano, velho. Mas olha, essa não vai ser a última vez que o Raiden vai estourar uns Rays, não. Pode confiar no que eu tô falando. Por fim, a gente tem a luta contra Solidus Snake. Um x1 sincero onde o Raiden usa uma katana pra dar dano no cara. Inclusive, até que foi legal usar ela nesse jogo, mesmo tendo que fazer comando de jogo de luta pra fazer alguns golpes da espada saírem. O Solidus também tem 2 espadas, e ainda por cima usa os tentáculos dele pra te agarrar ou te derrubar no chão. Tem uma segunda fase que ele larga esses tentáculos e começa a dar um dash cabuloso, que deixa um rastro de fogo no caminho e começa a usar mais as espadas dele também. Olha, eu achei o Solidus um personagem bem forte, viu? Ele seria um ótimo boss de Metal Gear Rising. Antes de continuar, eu queria recomendar rapidinho as promoções da Nuvem. Tem jogo lá por menos de R$20, então se tu quiser comprar algum, dá uma olhada aí no link da descrição. Mesmo antes dessa luta, a gente tem um momento muito crucial pro jogo, que não é uma luta em si, mas sim um diálogo. Diálogo esse responsável por me deixar cabreiro por umas boas horas, só pra processar o que eu tinha acabado de ver e ler, que é um monólogo final entre o Raiden e o Coronel Campbell. Esses senhores é o que alguns dizem ser um dos momentos mais profundos da história dos games. Who are you? To begin with, we're not what you'd call human. We are formless. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? As long as this nation exists, so will we. Agora eu queria dar um espaço maior para a narrativa do game, que, como eu disse lá no comecinho, tem uma história que aborda alguns temas que te fazem botar a mão na cachola para pensar um pouco. Lentamente a parte mais tensa desses temas vão se tornando transparentes à medida que Raiden vai sendo informado por Snake e outros personagens como Emmerich, alguns chefes do game e por aí vai, sobre o que tá de fato rolando na Big Shell. Começa então com Raiden achando, por exemplo, que era só uma missão para resgatar o presidente dos Estados Unidos e valeu, falou, até ele descobrir que tem um Metal Gear no lugar. E o Coronel Campbell não sabe de nada. E depois que a gente finalmente alcança o presidente, ele revela ao Raiden detalhes sobre os Patriots, também conhecidos como Cypher ou como Lalilulelo. Uma organização secreta composta por 12 membros que, em meados de 1990, tinham controle total dos Estados Unidos e da sua população. Inclusive, esse é um dos nomes mais importantes da franquia, justamente por conta de muitos eventos ali terem o nome deles no meio, de uma forma ou de outra, seja em pequenas partes ou grandes. Tudo isso faz o Raiden criar questionamentos na sua cabeça, devido a tanta coisa nebulosa que não foi falada pra ele na sua missão, até chegarmos em um ponto onde o personagem de fato recebe um chacoalhão de realidade.
momentos antes da luta final contra a Solidus Snake, líder dos Filhos da Liberdade, uma organização que busca ir contra os ideais dos Patriots e trazer, obviamente, a liberdade, onde o que achávamos ser de fato Roy Campbell, na verdade era uma inteligência artificial simulando ele, ligada ao GW, uma sigla para George Washington, um histórico presidente dos Estados Unidos que virou o nome de uma inteligência artificial mega importante. Eu não vou explicar tudo sobre a GW por agora, mas o mais importante é o assustador monólogo que acontece aqui. Um dos principais motivos da fandom dizer que esse jogo meio que prevê o futuro, o nosso futuro. Claro que só esse monólogo não é a única coisa no jogo que tem esse teor de assunto. Tem um diálogo com a Emma Emmerich que também é bem nessa vibe. But is the AI actually capable of controlling everything? No, GW is only the system's core. It's only for deciding what data is stored or deleted. The actual subsystem for executing the task exists within our social structure. What? Do you remember the panic that gripped the computer industry prior to the end of the century? You mean the Y2K problem? That's right. If you recall, our government supplied the world with a countermeasure program, using the internet at full capacity. The program was distributed to every governmental organization, every key facility throughout the world. In addition, the same program was included in an OS application for distribution among the public. Let me guess. The Y2K countermeasure contained a program designed by the Patriots. Yes, and everything supplied from that day onward contains the same program. A partir daqui eu vou fazer várias interpretações minhas desse monólogo, ok? Só para deixar claro que você não deve levar elas como verdades absolutas. No máximo, usa elas para desenvolver sua própria interpretação do jogo ou me corrigir e a gente pensar junto sobre o que o jogo quis dizer com isso. A gente começa com a própria verdade. É um dos pontos desse monólogo que parece tentar justificar o uso das inteligências artificiais para o controle da informação da internet. Um dos objetivos dessa IA no universo do jogo. A internet nos anos 90 tinha basicamente dois caminhos para que o ser humano pudesse usá-la. O primeiro é justamente usar de uma forma que auxilia a humanidade para sua evolução, armazenando e utilizando informações úteis como ferramenta de aprendizado, por exemplo. E o segundo caminho é usar a internet de forma humana, sendo às vezes cruel, culminando em um lugar que sim, ainda possui muita informação valiosa, mas ofuscada pelo brilho da natureza humana, que se manifesta digitalmente dentro dela. Nós escolhemos então o segundo caminho, sermos humanos, usando essa ferramenta para conquistar poder, empresas usarem a sua informação para te vender mais e consequentemente ganhar poder, o anonimato que ela oferece sendo capaz de fazer você fazer coisas 100 vezes mais rápido, diferente da vida real, e ainda poder ser quem você quiser, pois tudo parece desconectado da nossa própria vida. Sermos quem querermos ser através do anonimato e não o que somos em público, e o desejo por atenção é a raiz de grande parte do comportamento da internet, às vezes abrindo mão até dos próprios ideais, valores e vida, quem sabe, para conseguir essas migalhas de atenção. Uma soma poderosa entre anonimato e busca por atenção, gerando pessoas que ganham visibilidade. Na visão da IA do Coronel, regular a informação, ou melhor, o contexto, é necessário para a preservação da espécie humana, da digitalização dela ao menos. Eles se proclamam como guardiões da humanidade em decorrência disso. The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Rights of criminals are given more respect than the privacy of their victims. Although there are people suffering in poverty, huge donations are made to protect endangered species. Everyone grows up being told the same thing. Be nice to other people. But beat out the competition. You're special. Believe in yourself and you will succeed. But it's obvious from the start that only a few can succeed. You exercise your right to freedom, and this is the result. Raiden contra-argumenta dizendo que nós temos nosso próprio direito de escolha, questionando se eles querem controlar o pensamento humano num tom de revolta, achando aquilo um absurdo. E com razão, mas a IA rebate, usando o próprio Raiden como argumento, afinal, nesse tempo todo, ele estava sendo usado como mero peão em uma missão orquestrada pelos Patriots para alimentar a GW com informações complexas a fim de desenvolver sua capacidade de julgamento.
Isso também foi dito por Ocelot antes desse monólogo. Ocelot esse que foi enviado pelos Patriots também, dizendo que Raiden era parte do plano S3, que supostamente teria o objetivo de moldar um soldado capaz de ter as mesmas habilidades que Solid Snake, através de uma simulação que recria o incidente de Shadow Moses, pelo qual Solid acabou se tornando uma lenda. Então, tudo que Raiden passou foi orquestrado para se parecer com os eventos do primeiro jogo, coisas como a forma como Raiden chega na Big Shell nadando, o Coronel Campbell ser o orientador dele, assim como orientou Solid Snake, o Ninja Cyborg, a sessão de tortura, o Emmerich perder alguém importante para ele, uma luta contra a aeronave, contra um Snake no fim de tudo. Percebe como tudo é uma cópia de Shadow Moses feita de propósito? Claro, tem muito mais coisas ainda mais elaboradas do que só acontecimentos parecidos, mas serve de exemplo. E o S3, que eu mencionei agora há pouco, na verdade não era um projeto para moldar um Snake, mas a IA diz que era uma seleção de sanidade social, com o objetivo de manipular os eventos do mundo, a vontade e a consciência dos indivíduos e, por consequência, moldar eles próprios. Raiden também não queria ver a verdade e ocultava isso com bondade. Obedeceu às ordens de Campbell sem se rebelar e aceitou a ficção que foi passada para ele, pois até mesmo a sua namorada, a Rose, era uma espiã. Dizer tudo isso pro Raiden provava o ponto deles de que ele é o representante das massas que a IA queria proteger, regulando a informação. Por isso, justo ele foi escolhido. E de fato ele fez desse exercício um sucesso. Raiden ajudou a completar o desenvolvimento da GW. Tudo que ele fez, passou, derrotas e vitórias, eram nada mais nada menos que subprodutos para que essa IA se completasse. No fim, se eles conseguissem manipular essas coisas, o objetivo deles seria completado. Provando seu ponto, a IA do Coronel dá uma última ordem a Raiden, de eliminar Solidus Snake. So, Jack the Ripper, will it be Solidus, the Patriot's creation, or you, Solidus's creation? Our beloved monsters, enjoy yourselves. A manipulação da informação, censura, controle das massas são assuntos que esse jogo abordou em uma época onde a internet não tinha todo esse potencial que a gente vê hoje, de controlar o que aparece na mídia e o que não aparece, de dar poder a qualquer pessoa, de moldar o mundo usando essa ferramenta. Esse poder não deveria estar nas mãos do que os Patriots alegaram ser pessoas imaturas, o poder de acabar com qualquer pessoa. Eles queriam filtrar tudo isso, essas informações, essas meias verdades, e como eu disse antes, ajudar na evolução da raça humana. Essa suposta previsão quase que certeira do futuro me deu calafrios, me fez pensar e refletir. Afinal, inteligências artificiais em 2001 e antes disso pareciam apenas histórias de ficção científica, mas a forma como ela foi mostrada aqui, não dá pra não pensar nas nossas inteligências artificiais atuais, que criam textos, imagens, vídeos. O que é que tá olhando, cabeção? Cadê o meu Roblox? Você fala, bichão? Cadê, macho? Essa desgraça do meu Roblox. Foi uma piada, foi mal. Mas olha, eu não sei vocês, mas tudo me pareceu como se não só os Patriots usassem o Raiden como peão, mas até você, o jogador. Como naquele momento onde você e o Snake estão cercados de guardas, um pouco antes da luta contra os Metal Gear's Race, e de repente aparece uma tela de Game Over, mesmo que você não tenha morrido de fato. É uma quebra de quarta parede absurda que vai muito além do Coronel te mandar desligar o console por estar jogando demais. Raiden pode até muito bem representar o jogador, e o seu suposto treino de VR, que ele tanto diz que fez, é simplesmente você ter jogado o primeiro jogo. Isso é uma quebra que acrescenta uma camada a mais até na narrativa. Aí vem a pergunta, né? Os Patriots seriam vilões por conta disso? Na minha visão, parece mais como se Metal Gear quisesse deixar frisado que são apenas ideias que se chocam, do que um extremo de bem e mal. E isso vale para praticamente todos os intitulados vilões dos jogos dessa saga. Ideias que constantemente colidem entre si. Inclusive o Solidus pode não ser considerado um vilão dependendo do ponto de vista, ou pelo menos a gente pode entender algumas das suas motivações. Tais seriam de se livrar desse controle proposto pelos Patriots. Por isso até batizou sua organização terrorista de Filhos da Liberdade. Só que também não dá pra descartar o fato de que seu objetivo era de lançar uma bomba nuclear acima de Manhattan e consequentemente com isso desplugar a região das redes, fazendo dali um lugar livre. Apesar dessa ideia ser bem fácil de ser desaprovada, né? Olha, quem adoraria ter uma bomba nuclear sendo explodida em cima da sua casa? Mas eu posso estar muito errado aqui, tá? De novo, é tudo
interpretação minha do que eu tô vendo nessa obra. Uma hora ou outra eu vou falar disso, velho. E uma hora ou outra eu vou estar errado também. Então, se eu tiver errado, me corrijam. Por favor, eu não quero passar nenhuma imagem de que eu sou o sabichão desse negócio não, pelo amor de Deus. Eu acabei até entrando um pouquinho num âmbito mais político nesse trecho, mas é necessário se eu quiser falar desse monólogo. Então, me perdoem por isso, tá? Enfim. Depois desse incidente, a gente tem uma última cena que segue essa linha também. Raiden se encontra sozinho na rua, após a luta contra Sólidos, e de repente, Snake aparece atrás dele. Raiden, assim como a gente, tem muitas perguntas, questiona a própria realidade. E no caso do Jack, tem até uma crise existencial. Numa nova quebra de quarta parede, Snake pede para que Raiden pare de seguir seus passos, assim como nós estamos buscando nos tornar soldados lendários como ele, pois estamos apegados à sua imagem, que olha, é muito marcante de fato. Snake orienta que Raiden pegue tudo que aprenderam e experimentaram e crie um futuro próprio para si mesmo, em vez de seguir os passos de outra pessoa. Ouvindo isso em concordância, Raiden pega 2 etiquetas que estavam ali com ele e joga elas fora. Essas etiquetas são outra simbologia com o player, pois no começo do jogo a gente escolhe um nome pro Raiden, e jogar esse nome fora seria como se ele estivesse rejeitando o controle que o jogador tinha sobre ele e buscando assumir as rédeas da sua própria vida, repleta de mentiras, e carregar um novo nome, uma nova vida. Raiden até tentou uma última vez acompanhar o Solid Snake na busca pelo Ocelot, possuído por Liquid, mas Snake mais uma vez rejeita essa tentativa de seguir seus passos e pede para que o rapaz foque em si mesmo, na sua esposa e no seu filho, que ele viva a sua vida, que ele faça o próprio caminho, assim como o Snake tem feito dele. Ele orienta Raiden a transmitir o que ele precisa para gerações futuras. E lembra quando eu falei que o tema principal de Metal Gear Solid 2, ou um dos, era os memes? Esses memes são genética, só que de outro jeito, de um jeito cultural. Passar seu vocabulário, a sua língua, o seu conhecimento, a sua cultura para frente. A genética cultural da humanidade também é valiosa. E meio que essa mensagem do Metal Gear Solid 2 sobre controle de informação gira em torno disso, da preservação da informação humana, da cultura humana. Passar essa informação para frente como se fosse de fato um gene. Esses, senhores, é Metal Gear Solid 2. Eu espero que tenham gostado. Durmam e acordem bem. E até a próxima oportunidade. Falou! Snake, you there? It's me. I've finished going over that disk. Did you find the Patriots list? Of course. It contains the personal data of 12 people. There was a name on it. Snake, it was one of our biggest contributors. What's going on around here? I don't know. Anyway, where are they? Well, we were right about them being on Manhattan, but... But what? They're already dead. All 12 of them. When did it happen? Well, about 100 years ago. Ô, louco. What the hell? Carai. O jogo onde a natureza enlouquece. Interessante isso aqui também. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo aí do canal que, como eu falei, eu não conheço. Tô conhecendo agora, né? Eu gostei aqui da narração do amigo aqui. Já vou deixar uma moral aqui, inscrição e like, tá? Gostei aqui, tá? E, mano, é meio assustador mesmo se você parar pra pensar. Esse jogo aqui é de 2001, né? Que vocês falaram aí, né? É um jogo de 2001 abordando um tema que parece ser até atual, tá ligado? Porque, mano, vou te falar um negócio. Os caras conseguiram abordar uma parada aqui que é uma coisa que acontece hoje ainda, assim, nessa questão de inteligência artificial. Eu mesmo vou falar pra vocês que eu tô usando pra caraca aqui, ultimamente, o ChatGPT. Eu até batizei ele de Jarvis. Eu falei, ó, a partir de hoje seu nome vai ser Jarvis. Que eu gosto do filme do Homem de Ferro e tal, e eu gosto dessa ideia, então, como você tá me ajudando, eu vou te chamar de Jarvis, pode ser? Aliás, sim, senhor Alexandre, agora a partir de hoje eu sou o Jarvis, enfim. Ele não fala, né, infelizmente. Mas, cara, direto, ainda mais que eu tô com essa questão aqui de perda de peso, por causa do campeonato e tal, mano, eu tô pegando muita dica. Assim que eu tenho certeza que se eu fosse pagar um profissional, eu até talvez conseguiria. Talvez conseguiria, tá ligado? Mas, mano, eu não tô precisando me preocupar com isso. Eu chego ali no ChatGPT, olha, que igual hoje, minha esposa quis sair pra comer pastel. Eu falei, pô, não queria fazer isso, mas tudo bem, vamos lá. Aí é aquele tipo de papel que dá de pastel que dá pra você montar e tudo mais e tal. Aí, poxa, eu tentei escolher os ingredientes que menos tinham caloria. Aí teve um lado
catupiry ou cheddar. Eu fiquei, pô, qual que tem menos caloria aqui? Eu fui perguntei pro ChatGPT. Podia perguntar no Google também? Podia, mas eu achei mais interessante no ChatGPT que ele dá um negócio, uma estimativa muito boa, tá ligado? Tanto de caloria também, a quantidade mais ou menos que pode e tal, enfim. Aí eu fui com o catupiry e falei, ó, bota com o catupiry então. Cara, e os treinos também que eu tô fazendo, tá ligado? Eu tipo corro 5km, como eu falei pra vocês, né? 3 vezes na semana. Ultimamente eu não tô indo correr na rua, que eu só posso correr de manhã, né? Então eu vou na academia mesmo. Lá tem a esteira, então eu corro 5km na esteira, dá uns 32, 33 minutos. Aí eu printo e mando no ChatGPT e falo, ó, faz uma estimativa de quanto que eu perdi realmente, né, de caloria, apesar do aplicativo ali da esteira ter isso, tá ligado? Mas eu quero baseado no meu peso, na minha idade, na minha altura. Aí ele vai e bota uma estimativa mais realista. E eu acho isso interessante. E ainda, pessoal, bota também aí algum exercício, algum ritmo, alguma coisa que eu possa fazer ainda aqui na academia para ajudar aqui nessa queima de gordura. Ele vai e passa direitinho ali. Pá, eu faço. Mano, é muito interessante. Tá me ajudando pra caraca, mano. Eu tava com 88, agora eu tô com 85. Tá ligado? Hoje eu dei uma subida porque eu exagerei na comida. Eu fui pra 87, mas eu sei que isso aqui não é de gordura. Amanhã de manhã eu já tô com 85 de novo, tá ligado? Então assim, mano, essas paradas estão ajudando muito. Entendeu? Ao mesmo tempo que a inteligência artificial de certa forma tá ajudando, mas eu sei que é uma parada que é a se pensar também. Porque eu sei que vai ter muita gente que vai usar esse negócio pro mal. Entendeu? Vai usar esse negócio pra fazer merda. Pra, tipo, difamar alguém, pra poder falar que ela falou aquele tipo de coisa e na verdade não falou. Foi uma inteligência artificial, tá ligado? Que agora consegue pegar até a voz da pessoa e replicar. Tudo bem que ainda não tá perfeito, tá ligado? Mas, pô, uma pessoa leiga, que não é tão atenta, tem até aqui naquele Sheraton, né? Sheraton AI. Conseguiram fazer um personagem meu, com a minha voz, parece eu falando. Tá ligado? Tá perfeito? Não tá, mas quando você ouve a minha voz. Eu ouço a minha voz também. Tá ligado? É uma parada assim meio que assustadora. E olha que não tá nem aperfeiçoado ainda. Imagina quando aperfeiçoar. Tá ligado? Então é uma parada a se pensar. O negócio de 2001, mano. O jogo de 2001 dando lição de moral nessa questão aí. É, chega a ser assustador, mano. Na moral. Bom, link desse vídeo aí vai estar na descrição, gente. Tamo junto. O quê? Tem o Edir Macedo no chat. Eu tô ligado, me falaram pra conversar com esse merda lá também. Mas enfim. Tá aí, gente. Link na descrição. Espero que tenham curtido. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu.